Olá, aqui é o Ivan Lacerda e no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do medo. Sim, do medo. Normalmente a gente imagina, quando pensa na palavra medo, que é algo ruim, algo que nos faz mal, algo que não nos leva para um pensamento bacana, elevado. Mas quando a gente pensa no que o medo nos proporciona, ou que o medo nos faz, tem um lado positivo, o lado bom do medo, que é o fato, em primeira instância, dele nos manter em sintonia, nos manter alerta, nos manter no presente. Toda vez que eu sinto medo, normalmente o lado bom disso é que eu estou no presente. E por que o medo é bom? Uma questão importante é que ele, desde pequeno, desde que nós nos conhecemos, nos entendemos como gente, nós temos algum tipo de medo. E ele nos ajuda a nos manter vivo. Então, quando eu vou atravessar uma rua movimentada, eu tenho medo. Por quê? Porque se eu não tomar cuidado, eu não vou sobreviver. Se eu vou passar num local ermo, um local escuro, um local que eu sei que é perigoso, o medo aparece para dizer, olha, toma cuidado, porque senão você corre risco. E para nos deixar alerta, o nosso cérebro está a todo instante buscando nos preservar, porque é importante nos manter vivo. Então, toda vez que você pensar no medo, antes de falar praguejar, achar ruim, que é uma coisa que não nos traz para um ambiente legal, pensa que ele pode ser o nosso aliado. E ao pensar nisso, no medo, a segunda etapa é eu tentar entender o que está motivando esse medo. O que faz com que o medo me bloqueie, o que faz com que o meu medo não me permita avançar adiante. E, de novo, provavelmente esse medo tem a ver com crenças, com situações que durante a sua vida ou foi dita diversas vezes, ou foi representada diversas vezes, ou com o passar do tempo aquilo foi se reafirmando. Então, se você tinha determinado medo numa situação, por exemplo, de uma apresentação na escola quando você era criança, provavelmente no decorrer da sua vida, com a sua experiência, com as situações que você vai vendo, aquela imagem absurda, enorme, vai aparecer. Por quê? Porque o medo vai te bloquear. E toda vez que você sente esse medo, que você de novo paralisa, o que acontece? Reafirma que aquilo que você imaginava era verdade. Então aquela sua crença, ela vai se reforçando, vai se restabelecendo. E é interessante que isso surge para diversas situações. Medo de elevador, medo de bicho, de inseto, medo, como eu disse, de atravessar uma rua, medo de falar em público. Aliás, existe uma pesquisa que diz que as pessoas têm mais medo de se expressar, de falar em público, do que propriamente de morrer, o medo da morte. Olha que louco! E quando a gente imagina essa questão do todo instante estar se reforçando, se repete e você reforça, e aquilo vai se estabilizando, vai se cristalizando e você se sente paralisado. E aí você vai dando uma importância tão grande para esse medo que às vezes você para de raciocinar, você para de pensar na lógica daquele medo. Às vezes é uma questão tão pequena, tão fácil de ser transposta, mas o medo vai lá e te bloqueia. Eu não estou aqui para jogar o medo de ninguém, cada um sente aquilo, imagina e transforma isso na coisa mais absurda, às vezes enorme que seja. Mas a grande questão é, toda vez que eu tiver essa sensação, esse sentimento de que algo não está indo bem, de que o medo está começando a querer me dominar, como eu posso fazer para resolver isso? A primeira coisa, como dica, é você trazer isso para o real momento. Porque normalmente esse medo ele começa a ser trabalhado lá no passado. Então você começa a trazer imagens, sensações, situações que naquele presente momento pode ser que não seja igual, pode ser que não esteja aquele volume de medo, talvez seja uma coisa mais tranquila de ser resolvida. Então se você trazer para o presente e entender e olhar, e o que a gente chama de partilhar esse medo, eu não vou carregar esse medo inteiro. Às vezes eu vou começando a ajustar situações do medo, parte dele, onde eu consigo me superar. E aí eu vou desmoronando esse castelo enorme que existe na minha mente e vou transformando ele de uma forma mais reduzida. E esse medo vai ficando mais fácil de eu ir ajustando. Pode parecer um pouco estranho o que eu estou dizendo, mas como é que eu faço isso para separar? Então o primeiro ponto é, traga o seu medo ou traga essa situação para a realidade. E como eu faço isso?
eu deixo de atuar no piloto automático. A grande questão do nosso cérebro é que a gente está a todo instante buscando automatizar situações. Poucas vezes, durante o dia, se você parar para pensar, você está ali no momento presente. Então busque situações ou sinais ou momentos que você tenha certeza que você está no momento presente. Então, eu estou de frente para uma situação que não me agrada. Por exemplo, eu vou falar em público. Não é o meu caso, mas eu vou falar em público e isso me assusta. Primeiro ponto, por que isso está me trazendo essa sensação? Então eu trago para o presente e vou raciocinar em cima disso. Pô, mas por que será? O que de pior pode acontecer? Qual situação é tão absurda assim que eu não consigo me expor? O segundo ponto é eu tentar entender, se eu estiver próximo de uma plateia ou pessoas da qual eu vou ter que me expressar, quantas dessas pessoas de fato estão torcendo para que eu vá mal, estão torcendo contra mim. Se você trazer isso para o racional, é muito provável que ninguém dali está torcendo para você ir mal. Pelo contrário, as pessoas estão torcendo para que tudo flua bem, para que tudo funcione de uma forma bem bacana, porque elas estão lá e o tempo delas, o momento que elas querem viver é um momento de prazer. Elas não querem chegar e ver ninguém passando mal, fazendo uma situação ruim. Então começa a analisar. De tudo aquilo que vai acontecer, de toda aquela plateia, o que eu posso fazer para falar assim, caramba, que de bom vai ser se tudo der certo? Então eu começo a transformar a minha parte mental de tudo aquilo que seria ruim para que se eu conseguir superar, se eu conseguir falar em público, se eu conseguir me expressar e transmitir o meu conteúdo, o que de bom isso vai trazer para mim? Muito provavelmente você vai se sentir mais realizado, mais feliz, superando uma etapa da sua vida que foi tão difícil. Então, se você começar a canalizar no lado positivo que você tem para colher disso, com certeza vai te reforçando e vai quebrando aquela crença de que só vai dar coisa errada, de que isso tudo é tudo ruim, de que tudo não funciona. Então, a primeira questão que eu digo é respirar. Toda vez que a gente respira profundamente e traz para a gente essa sensação, eu estou dando um sinal para o meu cérebro de que, opa, agora eu estou no comando, não é o meu piloto automático. O segundo ponto é reduzir aquele medo que talvez seja enorme para alguma situação exclusiva, pequena e específica. Se eu consigo detalhar e especificar qual é esse medo que eu tenho, ele começa a ficar de um tamanho tão pequeno que eu faço assim, e ele vai embora. Então, quanto mais você estiver no momento presente, alerta, respirando, numa postura de vencedor, numa postura de que eu vou lá na batalha e vou resolver e que esse medo não vai me dominar, a chance é de você se dar bem. E, recapitulando, sempre tenha em mente que o medo ele não é o nosso adversário, ele é o nosso aliado. Ok? Então hoje eu queria falar um pouquinho a respeito disso, espero que esse vídeo sirva para você, e se você gostou, eu sugiro até que você compartilhe com seus amigos, com outras pessoas que talvez tenham tipos de medo que estão bloqueando, não estão permitindo que ela avance para um novo patamar. E como eu gosto sempre de terminar meus vídeos, eu costumo dizer que o melhor da vida vai começar. E se o melhor da vida vai começar, a melhor forma que eu posso fazer é me conhecendo, sabendo quais são os meus limites e entendendo quais são esses medos que me bloqueiam. Se eu começar a olhar para cada um deles, partilhar e estar no momento presente para poder resolvê-los, a chance de eu ter um resultado muito melhor do que eu tenho tido até agora é muito maior. Ok? Então um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!